Isso acontece porque o propósito de Deus para a sua vida nem sempre é fácil, mas é transformador. E Ele te chama para além do que é conhecido e seguro. Abraão é um exemplo clássico disso. Ele foi chamado para deixar sua terra, sua família, tudo o que era familiar e confortável. Deus não lhe deu um mapa detalhado ou garantias sobre o que viria a seguir. Ele apenas disse: "Vá para a terra que eu te mostrarei." Abraão teve que confiar, mesmo sem saber o destino final. E é assim que Deus trabalha muitas vezes em nossas vidas. Quando o propósito de Deus começa a se revelar, pode não vir com todas as respostas, mas vem com um chamado irresistível que exige fé e coragem. Esse desconforto que você sente é o sinal de que algo maior está prestes a acontecer. O desconforto, na verdade, é parte essencial desse processo. Quando Deus te chama para um novo nível, Ele te leva a lugares onde você terá que confiar mais nele do que em si mesmo. Quanto mais você sente o desconforto, mais você sabe que está no caminho certo. Isso acontece porque o propósito de Deus não apenas envolve o que você fará, mas quem você vai se tornar no processo. Ele te molda através das experiências, te amadurece e te prepara para carregar responsabilidades maiores. Você pode estar se perguntando: por que esse desconforto é necessário? Deus não poderia simplesmente me dar paz no processo? Mas, assim como um atleta sente dor durante o treinamento antes de atingir seu potencial máximo, o desconforto faz parte do seu crescimento espiritual. Esse desconforto é o sinal de que você está sendo esticado além dos seus limites. Ele revela as áreas em que você precisa confiar mais em Deus, deixar de lado seus medos, suas limitações autoimpostas e aceitar que você é capaz de muito mais do que imagina, porque Deus está ao seu lado. E quanto mais o propósito se torna claro, mais você percebe que não está sozinho. Deus começa a te dar sinais, te mostrar direções que antes você não enxergava. Pode ser uma palavra que você ouviu, uma oportunidade que surgiu, ou até mesmo uma porta que se fechou, forçando você a seguir por outro caminho. Essas mudanças são parte do plano maior de Deus para alinhar você ao seu propósito. E esse propósito não é algo que você cria sozinho, é algo que Deus já escreveu para você. Seu papel é confiar, mesmo quando o caminho parecer incerto. Se hoje você sente esse desconforto, se sente que está sendo chamado para algo maior, mas não tem todas as respostas, saiba que você está exatamente onde deveria estar. Deus está moldando o seu futuro e a clareza do propósito é apenas o começo. O que vem depois pode ser ainda mais desafiador, mas também será infinitamente mais gratificante. Número 6. O isolamento temporário é necessário para reflexão e renovação. Você já passou por momentos em que se sentiu completamente só, mesmo estando cercado de pessoas? Como se de repente, aquele círculo de amigos que antes te entendia tão bem, já não parecesse mais tão próximo. Ou talvez você sentiu que, por mais que tentasse se comunicar, ninguém realmente compreendia o que você estava vivendo. Esse tipo de isolamento, embora doloroso, muitas vezes é um dos sinais mais poderosos de que Deus está operando uma transformação profunda em sua vida. Pense em Jesus. Antes de iniciar seu ministério público, ele passou 40 dias no deserto, completamente isolado. Sem multidões, sem discípulos, apenas ele e o Pai. Esse tempo de isolamento não foi uma punição, mas uma preparação. Ele precisava desse período longe de tudo e todos para refletir, se fortalecer e se preparar para a missão que viria pela frente. Da mesma forma, quando Deus está prestes a fazer algo novo em sua vida, Ele pode te retirar temporariamente de certas conexões e atividades, não para te afastar, mas para te renovar e te preparar. Esse isolamento não é abandono. É, na verdade, um convite de Deus para que você entre em um espaço de intimidade com Ele, onde as distrações do mundo não podem mais te alcançar. Ele quer que você escute a voz dele claramente, sem ruídos. Quando você se sente só, pode ser que Deus esteja criando espaço para que você se aproxime ainda mais dele. E muitas vezes, é nesse silêncio e solidão que você descobre coisas sobre si mesmo que não conseguiria perceber no meio da correria do cotidiano. Durante esses períodos, pode parecer que nada está acontecendo. Você olha ao redor e não vê movimento, progresso ou respostas, mas é exatamente nesse tempo de pausa
que Deus está trabalhando nas profundezas do seu ser. Ele está curando feridas antigas, corrigindo percepções erradas e plantando novas sementes de fé. É como uma árvore que, no inverno, parece estéril e sem vida, mas na verdade está acumulando força para florescer novamente na primavera. Além disso, esse isolamento temporário pode te ensinar a depender mais de Deus e menos das pessoas ao seu redor. Há momentos em que Deus te retira das distrações e te coloca em um espaço de solidão para que você aprenda a buscar nele o que antes você procurava nos outros. Ele quer que você se torne menos dependente da aprovação e apoio humano e mais sensível à direção e à voz dele. Se hoje você se sente isolado, não veja isso como um castigo ou um período de estagnação. Veja como uma oportunidade única de renovação. Use esse tempo para refletir, se conectar com Deus de maneira mais profunda e preparar seu espírito para o que está por vir. Porque quando esse tempo de isolamento terminar, você sairá mais forte, mais focado e mais preparado para a próxima fase que Deus já planejou para você. Número 7. Você sente uma urgência de deixar hábitos antigos. Alguma vez você já se pegou revendo os hábitos que fazia sem pensar e de repente sentiu um desconforto que antes não existia? Como se as coisas que antes te davam prazer agora causassem uma inquietação? Quando Deus está mudando sua vida para melhor, um dos primeiros sinais claros é a urgência de deixar para trás velhos hábitos. O que antes parecia inofensivo, agora pesa na sua consciência, como se algo dentro de você gritasse para abandonar essas práticas que silenciosamente estavam te afastando de quem você deveria ser. Isso não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação de coração. Quando Saulo estava a caminho de Damasco, ele era cego pela própria justiça, acreditando que estava fazendo o que era certo. Mas no momento em que ele teve seu encontro com Jesus, uma luz brilhou sobre sua vida e, imediatamente, houve uma urgência de deixar para trás o velho caminho e adotar o novo. Ele não podia continuar o mesmo. Algo tinha mudado profundamente dentro dele. Da mesma forma, quando Deus começa a agir em sua vida, Ele te faz enxergar o que antes você ignorava e, de repente, o desejo por mudança é inevitável. O desconforto que você sente ao continuar nesses hábitos antigos é um sinal claro de que o Espírito Santo está trabalhando em você. É como se uma nova consciência estivesse emergindo, te chamando para um padrão mais elevado de vida. Esses hábitos, que talvez antes te faziam sentir no controle ou te proporcionavam algum tipo de conforto temporário, agora te deixam inquieto. A urgência de mudar não vem da culpa, mas da necessidade de ser transformado por algo maior. E claro, mudar hábitos não é fácil. Pode parecer uma luta diária, uma batalha interna entre o eu que você era e o eu que Deus está te chamando a ser. A resistência ao deixar para trás comportamentos enraizados é normal. Afinal, você está saindo de uma zona de conforto construída ao longo dos anos. Mas quanto mais você avança, mais percebe que esses hábitos antigos eram como correntes invisíveis, te impedindo de alcançar o potencial que Deus já viu em você. O desconforto é a primeira pista de que algo melhor está à sua espera. Essa urgência de deixar para trás o velho não é só sobre abandonar maus hábitos, mas também sobre abrir espaço para o novo. Quando você abandona o que já não serve mais ao propósito de Deus em sua vida, Ele preenche esse vazio com coisas que realmente importam. Novos padrões, novos valores e novas práticas que te aproximam mais de quem você foi criado para ser. O apóstolo Paulo disse: "Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas." Essa urgência é o convite de Deus para você avançar, para deixar para trás o que já não faz sentido e abraçar o que Ele tem de novo para você. Quanto mais você responder a esse chamado, mais você sentirá a leveza de viver uma vida que reflete o propósito dele. Então, se você sente esse peso para abandonar hábitos antigos, não ignore. Deus está preparando um espaço para algo muito maior e melhor. Número 8. Sinais de oportunidades inesperadas que aparecem subitamente. Já aconteceu de, em meio a um período de incerteza ou até de estagnação, uma oportunidade aparecer do nada, pegando você completamente de surpresa? Aquele emprego que você não esperava,
uma conexão importante com alguém que pode te ajudar, ou até uma mudança inesperada que transforma o rumo da sua vida. Esses momentos não são coincidência. Quando Deus está mudando sua vida para melhor, Ele frequentemente abre portas que você sequer imaginava existir. Essas oportunidades inesperadas são um sinal claro de que Ele está te levando para um novo nível, mesmo quando você ainda não consegue enxergar o quadro completo. Davi é um exemplo perfeito disso. Ele não buscava ser rei. Ele estava cuidando das ovelhas de sua família quando Samuel chegou para ungir o próximo líder de Israel. Davi estava ocupado com suas responsabilidades diárias, sem noção do destino grandioso que o aguardava. Mas, de repente, a oportunidade de sua vida surgiu. Assim como Davi, muitas vezes estamos tão focados em nossas rotinas que nem percebemos que Deus está trabalhando nos bastidores, preparando algo muito maior. E quando Ele decide que é hora de agir, as oportunidades aparecem de maneira tão inesperada que só podemos reconhecer que é a mão de Deus. Essas oportunidades, no entanto, não surgem sem propósito. Elas estão alinhadas ao que Deus está construindo em você. Às vezes, parecem grandes e óbvias, como uma promoção no trabalho ou uma porta aberta em uma nova cidade. Mas, em outras vezes, elas vêm disfarçadas de algo pequeno. Uma conversa casual com alguém que, mais tarde, se torna uma conexão importante, ou uma chance de servir em um novo ministério que, no futuro, se transforma em algo muito maior. O ponto é que, quando Deus está movendo as peças, Ele traz oportunidades que estão em perfeita sincronia com o seu plano maior, mesmo que no início elas não pareçam tão grandiosas. Mas é importante estar atento. Nem todas as oportunidades que surgem são fáceis ou sem desafios. Muitas vezes, elas exigem coragem para serem abraçadas. A oportunidade que veio para Davi também trouxe desafios imensos, gigantes para enfrentar, inimigos para combater, responsabilidades enormes que ele nunca havia imaginado. Oportunidades divinas nem sempre vêm embaladas em conforto. Elas frequentemente exigem fé, ação e uma disposição para sair do lugar onde você está e caminhar em direção ao desconhecido. Elas são o trampolim para o crescimento. Se oportunidades inesperadas estão surgindo no seu caminho agora, não as ignore. Mesmo que você não se sinta completamente preparado, saiba que Deus nunca coloca uma oportunidade em sua vida sem também te dar as ferramentas e a força para aproveitá-la. Ele já sabe que você está pronto, mesmo que você não se veja assim ainda. A grandeza das oportunidades divinas está em sua imprevisibilidade. Elas vêm para nos tirar do comum e nos levar a viver o extraordinário. Então, se hoje você se depara com algo novo, algo que talvez você não tenha planejado, considere. Pode ser exatamente o que Deus preparou para te levar ao próximo passo do seu plano. Confie nele, mesmo quando o caminho à frente parecer incerto. A oportunidade inesperada pode ser a resposta exata que você nem sabia que estava buscando. Número 9. A capacidade de perdoar facilmente se torna evidente. Você já sentiu que, de repente, algo que antes te magoava profundamente já não tem mais o mesmo peso? Aquela ferida que você carregava, aquele ressentimento que parecia impossível de superar, começa a perder força e, antes que você perceba, a necessidade de perdoar se torna quase natural. Quando Deus está transformando sua vida, um dos sinais mais claros é a capacidade de perdoar com facilidade. O que antes era um fardo, agora se dissolve e o perdão flui com uma leveza que só pode vir de algo maior do que você. Olhe para a vida de José. Depois de ser traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e jogado em uma prisão injustamente, José tinha todos os motivos do mundo para guardar mágoa. No entanto, quando finalmente teve a chance de se vingar, ele escolheu o caminho do perdão. Ele entendeu que tudo o que passou fazia parte do plano de Deus e que o perdão era a chave para libertar tanto a ele quanto seus irmãos. A capacidade de perdoar não é uma fraqueza, é uma evidência poderosa de que Deus está moldando seu coração, removendo as amarras do passado, para que você possa caminhar livremente em direção ao futuro. Essa facilidade de perdoar é, na verdade, um presente de Deus. Quando você permite que Ele trabalhe em você, Ele te ensina a enxergar as pessoas e as situações com uma perspectiva nova,
uma perspectiva que não é limitada pela dor ou pela injustiça que você sofreu. O perdão deixa de ser um peso a ser carregado e se torna uma escolha consciente de não deixar que o passado dite o seu futuro. Quando você perdoa, você se liberta, não apenas da pessoa que te feriu, mas de toda a negatividade que te prendia. Mas perdoar não significa esquecer ou negar a dor. Pelo contrário, perdoar é reconhecer a ofensa, mas decidir que ela não terá mais poder sobre sua vida. É a escolha de não deixar que a amargura cresça em seu coração, de não se permitir ser controlado pelo que te machucou. Deus te ensina a perdoar porque Ele sabe que, sem o perdão, você não pode experimentar a plenitude daquilo que Ele tem para você. O perdão é como abrir as janelas de uma casa fechada por muito tempo, deixando o ar fresco e a luz entrarem. E quando o perdão se torna fácil, é um sinal claro de que o amor de Deus está fluindo dentro de você. Jesus, pendurado na cruz, pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificavam, porque eles não sabiam o que faziam. Esse tipo de perdão parece impossível para o ser humano sozinho, mas quando Deus está no controle, Ele te dá a força e a capacidade de perdoar até o que parece imperdoável. E isso não apenas cura as feridas, mas também transforma seu coração. Se hoje você sente que perdoar está se tornando mais fácil, reconheça isso como um dos maiores sinais de que Deus está te moldando para ser mais como Ele. Ele está te ensinando a amar incondicionalmente, a não carregar o peso da mágoa e a viver em liberdade. Perdoar, nesse caso, não é uma opção. É um caminho para a cura completa e para a renovação que Deus está trazendo à sua vida.